Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Italo Takumi e este é o Livros, Clichês e Doramas. No vídeo de hoje eu vim falar sobre alguns livros que não são muito falados por aí, mas que são livros muito bons e eu recomendo muito. Então eu vou começar pelo primeiro livro, sem mais delongas, que é um livro que eu li recentemente, acho que mês passado, que se chama O Chalé do Fim do Mundo, do Paul Tremblay. Este livro vai contar a história de uma família que foi tirar férias num chalé e que deu basicamente tudo errado. Aqui teremos o Eric, a Wen e o Andrew, que são os pais da Wen. A Wen é filha adotiva e eles estão saindo de férias bem longe da civilização em um chalé. Tudo estava correndo muito bem quando, de repente, a Wen é abordada por um estranho gigante que fica conversando com ela, e aí quando ela vê que tem mais 3 pessoas se aproximando do chalé, ela simplesmente sai correndo e vai contar para os pais dela o que é que ela viu. Esses estranhos chegam até o chalé e eles querem entrar na casa, só que eles são estranhos, então fica aquele clima de suspense sobre o que é que eles querem. E o livro não demora muito para mostrar o que de fato são aqueles estranhos. E eles estão ali em uma missão para impedir o fim do mundo. Como é que eles vão impedir isso? Simplesmente a família do Eric, Wen e Andrew podem fazer isso, impedir o fim do mundo, se eles sacrificarem um deles. Só que, obviamente, eles não vão querer sacrificar ninguém da família e não vão ouvir aqueles 4 estranhos, né? Só que coisas muito estranhas, muito bizarras começam a acontecer. Isso aqui é um livro de suspense e tem muitas cenas de violência, então se você não tem estômago para isso, não leia, mas é um livro muito bom, inclusive tem até uma adaptação do filme que também é boa. Então, se você quer um livro com um final feliz ou um livro, sei lá, um livro feliz, não leia O Chalé do Fim do Mundo, porque aqui é um livro de terror. O próximo livro da lista, eu nem vou fazer muito suspense para falar, porque eu adoro, que é Amor em Jogo, da Simone Elkeles, que é a minha autora favorita de romance, pelo menos até o momento. Vai contar a história do Derek e da Astin. O Derek, ele é um adolescente de 17 anos, que estuda numa escola interna. O pai dele é marinheiro, trabalha para a marinha no caso, e o pai dele é casado com uma mulher bem mais nova, e está numa viagem a trabalho por 6 meses da marinha. E durante esse período, o Derek ele acaba aprontando na escola onde ele estuda, onde ele dorme, inclusive, e ele é expulso da escola. Só que a madrasta dele, ela tinha planos de voltar para a cidade dela antiga para passar esses meses enquanto o marido estava fora. Só que agora que o Derek foi expulso, e como ele é de menor, ela não pode deixar ele sozinho lá em casa, então, lá na casa deles, no caso. Então, ele vai ter que ir junto com ela para a cidade onde a família dela mora. E lá ele conhece a Astin, que é uma garota adolescente também, jogadora de futebol americano, a única menina do time. E ela é uma menina com uma personalidade forte e eles não se dão bem. E é aquele romance assim, meio que de gato e rato, sob o mesmo teto, porque eles ficam morando sobre o mesmo teto durante um período de tempo. E aí o nosso casal começa a se aproximar, né, e ter atração um pelo outro, só que o orgulho impede eles e muitas outras coisas. Mas esse livro é muito bom, sério. Não é o meu favorito da autora, mas está em segundo lugar da autora, porque é simplesmente muito bom, só leiam. O próximo livro também, para não sair da pegada da Simone Elkeles, é Química Perfeita, da Simone Elkeles também. Esse livro aqui é o primeiro livro da trilogia Química Perfeita, que vai contar a história dos irmãos Fuentes. O primeiro livro vai contar a história do irmão mais velho, que é o Alex. Ele é adolescente também, está no ensino médio, faz parte de uma gangue que se chama Latino Bloods. Eu achei esse nome meio vergonhoso, mas tudo bem, depois tem como ignorar. Ele faz parte dessa gangue e ele é tipo um cara durão. E a gente vai conhecer também a nossa protagonista, que é a Brittany. Ela é tipo uma líder de torcida que namora com
o carinha lá do futebol americano, super bem clichê, sabe? São personagens bem clichês. Só que aqui no livro o romance ele não vai ser em volta de personagens clichês, porque o Alex, ele é de uma gangue, só que ele tem os princípios dele e ele, na verdade, só tá participando de uma gangue para proteger a família dele. O Alex, ele é um mexicano que mora lá nos Estados Unidos. O pai dele era dessa gangue, mas acabou morrendo. Não vou revelar o motivo, mas ele se sente na obrigação, como irmão mais velho, de cuidar dos seus 2 irmãos mais novos e da sua mãe. Então, ele não tá ali porque ele quer, sabe? Ele tá ali porque ele tem como uma missão estar ali, mas o Alex, ele é um cara super inteligente, ele não quer... Enfim, ele não queria ser um cara de gangue, mas é como se a vida não desse a ele escolhas. E a Brittany também não é só uma patricinha rasa, digamos assim. Ela tem uma irmã deficiente e ela dedica a vida dela para essa irmã. Só que a mãe dela coloca todo o peso da perfeição nela, sabe? E ela precisa ser uma menina perfeita. Ambos se unem, os dois, porque a professora de química juntam eles para fazer um trabalho em dupla. E eles precisam fazer esse projeto. De início, obviamente, não gostam das duplas, porque a Brittany não gosta do Alex, detesta o Alex, e o Alex acha a Brittany uma chata, então tem sim aquela questão de rivalidade, sabe, de enemy to lovers. É literalmente um enemy to lovers isso daqui, entre o bad boy e a patricinha. Mas vai muito mais além do que isso, porque depois que eles começam a fazer o projeto deles juntos, eles acabam se aproximando, inevitavelmente, e eles acabam se conhecendo mais, vendo que a parede, a capa que eles tentam produzir para as pessoas não é exatamente, eles não são exatamente aquilo que eles demonstram, digamos assim, e um conhece o íntimo do outro e eles acabam se apaixonando. E é um livro muito bom, tem um pouco de ação porque o cara é de uma gangue, né? Podem ler tranquilamente porque o final é feliz do livro e é isso. E agora na mesma pegada ainda da Simone Elkeles, o segundo livro, Leis da Atração, que é o segundo livro da trilogia. Aqui ele vai contar a história do Carlos, que é o irmão do meio do Alex. O Carlos, ele volta para o México com a mãe dele, só que acontecem os problemas lá no México e ele volta para os Estados Unidos e vai fazer o ensino médio lá. Ele passa esse tempo no apartamento do irmão dele, do Alex, que é mais velho e tudo mais, e tá fazendo faculdade. E ele fica convivendo com o irmão até que uma coisa acontece. Alguém coloca drogas no armário dele, incriminando ele, e o Alex meio que perde a guarda dele. E para que ele possa continuar lá nos Estados Unidos, ele precisa ter um tutor legal. Daí o Alex só conhece um professor que é tipo muito gente boa, que já acolheu outros jovens rebeldes que nem o Carlos, e esse professor acolhe o Carlos também. Nossa protagonista feminina parece que é Kiara, ela é filha desse professor. Ela é uma menina muito inteligente, muito dedicada aos estudos, uma menina totalmente tranquila e totalmente diferente do Carlos. Então o Carlos fica morando na casa da Kiara, por enquanto, durante o período da escola, e eles acabam se aproximando e formando um vínculo. E, enfim, gente, só leiam esse livro, é muito bom. E o próximo seria A Árvore dos Desejos, da Kathleen Applegate. Não sei se eu falei certo o nome dela, mas Árvore dos Desejos é uma fábula e quem narra o livro é uma árvore. Red é uma árvore centenária dos desejos. Então tem um período do ano que as pessoas vão até ela para fazer os seus desejos. Eles colocam lá umas fitinhas ou então umas cartas com os desejos, com o que elas almejam. Red é uma árvore falante, só que ela não interage com os humanos, então ela só escuta e fica na dela, sabe? Nela moram uns bichinhos, tipo, a melhor amiga dela é Bongo, que é um corvo, e tem vários animaizinhos que habitam nela.
Só que as coisas mudam quando Samar, que é uma menina estrangeira, se muda para o bairro onde Red está plantada. E Samar, ela não tem amigos e ela faz um desejo. Ela coloca lá a cartinha com o desejo dela, que seria ter amigos. Então, Red acaba intervindo nisso. Esse livro aqui é muito bom, sabe? Ele tem muitos ensinamentos, mesmo sendo um livro que pareça um livro infantil, porque tem animais falantes, essas coisas. Tem muitos ensinamentos nesse livro. Eu chorei muito lendo esse livro. Ai, é muito bom, sabe? Só leiam. A Red é uma árvore muito sábia, então ela tem muitos conselhos para dar. O próximo livro é A Faca Sutil, do Philip Pullman. Esse é o segundo livro da trilogia Fronteiras do Universo. Provavelmente vocês conhecem o primeiro livro, que é A Bússola de Ouro. Tem um filme também que tem aquele urso polar branco. Enfim, é bastante conhecido. Esse livro aqui é um infanto-juvenil muito bom. Aqui a gente vai conhecer o Will. Ele é um garoto de 12 anos de idade e alguns estranhos entram na casa dele e ele acaba, sem querer, por legítima defesa, matando um desses. Então ele começa a fugir e a mãe dele está doente. E ele acaba descobrindo um outro mundo. Por um acaso ele vê um gato atravessando o nada, uma barreira invisível, e ele simplesmente segue o gato. E ele acaba descobrindo um outro mundo que é como se fosse um mundo paralelo, sabe? Uma cidade vazia. Tem os espectros devoradores de alma nessa cidade e ele vai explorar a cidade e não encontra um ser vivo. E aí ele encontra a Lyra, que é a personagem do primeiro livro. E a Lyra, ela tá procurando por um pó misterioso, um pó poderoso, digamos assim. E o Will, ele tá procurando pelo pai dele, por mais informações do pai dele e tudo mais. E juntos eles descobrem que tem um objeto muito poderoso, que é uma faca, que é a faca sutil, e eles vão atrás desse objeto que pode resolver os problemas dele, e eles embarcam nessa aventura. Esse livro aqui é muito bom. Eu li ele quando eu tinha uns 15 anos, então eu não lembro de muita coisa, mas eu gostei muito do livro. E por último, mas não menos importante, Ao Seu Lado, da Casey West. Esse aqui é mais um livro de romance, porque eu amo romances, acho que dá pra perceber. Esse livro vai contar a história da Autumn, que fica presa numa biblioteca. Ela tá fazendo um trabalho com os amigos dela na biblioteca, no próximo ao fim de semana. E aí eles vão passar o fim de semana no canyon, numa cabana que tem lá. Só que antes dela ir com os amigos dela, ela dá uma vontade dela ir no banheiro, então ela vai ao banheiro e quando ela sai do banheiro, ela percebe que ela tá trancada na biblioteca. Só que ela pensa, eu acho que eles vão sentir falta de mim, porque eles basicamente estavam esperando ela. Só que o problema é que ela ia no carro da amiga dela, só que a Autumn, ela tem um crush num amigo dela. E aí a amiga dela deu a ideia dela ir no carro do crush dela, digamos assim. Só que esse cara, o amigo dela que ela gosta, ele não tá sabendo disso. Então a amiga dela tá achando que ela tá no carro com o cara e o cara não tá sabendo que ela iria com ele. Então, basicamente, talvez eles não sentissem falta dela. Mas a Autumn tenta se acalmar. A Autumn, ela tem ansiedade, ela toma remédios e tudo mais. Só que aí ela descobre que, na verdade, ela não vai passar só o fim de semana na biblioteca, porque na segunda é feriado, então a biblioteca também não abriria. E aí ela começa a se desesperar. E no meio disso tudo, ela acaba descobrindo que tem mais alguém na biblioteca com ela, que é o Dax, que é um garoto meio problemático da escola dela. O Dax, ele é diferente da Autumn. A Autumn, ela tem amigos, ela conversa com as pessoas. Já o Dax, ele é um cara muito fechado, não conversa com ninguém, não tem amigos, digamos assim. De início ela fica com muito medo, né, porque ela tá sozinha com um estranho na biblioteca, só que depois eles começam a se aproximar. E o Dax, ele não demonstra querer sair daquela biblioteca. E ela começa a se perguntar por que ele não quer sair daqui. E ela fica super curiosa sobre a vida do Dax, sobre se é verdade os boatos de que ele é um rebelde, de que ele
já foi preso, essas coisas. Esse livro aqui, ele fala sobre 2 adolescentes com vários problemas, digamos assim. É um livro que fala um pouco sobre ansiedade, sobre o abandono. O Dax, ele não quer ter vínculo com ninguém, só que ele acaba se aproximando da Autumn, só que ele tem essa regra com ele. E é um livro muito fofo, assim, porque eles... Não vou contar muito, mas eles meio que fazem umas regras pra eles. E eles vão passar todo esse tempo junto, eles acabam se conhecendo mais. Gente, basicamente metade do livro é eles na biblioteca, só que eles saem. Quando eu comprei o livro, eu achei que era o livro inteiro eles na biblioteca, mas não. E, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!